A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso de número 11, a parábola do filho pródigo. Pega aí a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta e vamos adentrar na poderosa palavra de Deus neste dia. Eu vou estar trazendo aqui nesta mensagem as 3 quedas do filho pródigo e vou estar mostrando quem é o filho mais velho. As 3 quedas do filho pródigo e quem é o filho mais velho do o filho mais velho. Glória a Deus. Verso 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Parábola do filho pródigo. As 3 quedas do filho pródigo. E quem é o filho mais velho? Aqui no verso 12, a Bíblia fala: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Em outra tradução fala herança, mas é o mesmo sentido.
Observa o que essa palavra diz. O filho chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança, me dá a minha parte da fazenda. Em outras palavras, ele está dizendo: pai, para mim hoje você está morto, porque só recebe herança, o filho só recebe herança quando o pai morre. Os filhos só recebem herança quando os pais morrem. Então ele está dizendo para o seu pai: pai, para mim hoje você está morto, para mim hoje você morreu, eu quero a minha parte da herança. Olha o tamanho da ofensa que o filho pródigo faz com o seu pai. Olha o tamanho, aleluias, da palavra ruim que o filho fala com seu pai. Isso é inaceitável, é algo horrível. E muitas pessoas estão fazendo isso hoje. Estão saindo da casa do Senhor, estão saindo da casa do Pai, estão falando: pai, me dá a parte da herança que me pertence, eu vou pegar o que é meu e vou sair da tua presença, vou sair da tua casa, vou sair dos teus caminhos. Essa aqui foi a primeira queda do filho pródigo, verso 12. Qual foi a primeira queda do filho pródigo? Verso 12. Foi quando ele saiu da casa do pai. Anota isso aí, aleluias. A primeira queda, aleluias, foi quando ele saiu da casa do pai. A primeira queda do filho pródigo foi quando ele saiu da casa do pai. Foi quando ele decidiu largar a casa do pai. Foi quando ele pediu a herança do pai, o pai ainda em vida. E a Bíblia fala que este filho pródigo pegou a sua herança e seguiu o caminho, foi viver. Pegou tudo que tinha e foi viver uma terra longínqua, foi viver a sua vida dissolutamente. E a Bíblia fala que chegou um momento ali que acabou o dinheiro, acabou tudo, acabou a folia, acabou as festas, acabou as amizades. E ele foi trabalhar com os cidadãos daquela terra distante, cuidando dos porcos. Ele chegou num estado tão profundo que ele desejava comer a comida dos porcos. Glória a Deus. Olha como é que o mal nos faz. Ele foi iludido a sair da casa do pai, ele foi iludido a sair da presença do pai. O pai representa Deus, a casa do pai representa a igreja. Ele foi iludido a sair da igreja, a sair da casa do pai, e agora se encontra desejando comer até as comidas dos porcos. Enquanto ele sentava na mesa do pai, ele estava com o pai, agora ele está desejando comer comida dos porcos. Primeira queda do filho pródigo foi sair da casa do pai. Verso 17. Glória a Deus. Verso 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si. Glória a Deus. Primeira queda do filho pródigo, quando saiu da casa do pai. Segunda queda do filho pródigo, ele caiu em si. Glória a Deus. Caiu em si. Ele falou: peraí, quer saber de uma coisa? Na casa do meu pai eu tinha pão com abundância. Na casa do meu pai eu tinha tudo o que eu precisava. Na casa do meu pai eu tinha amor, eu tinha carinho. Na casa do meu pai eu tinha liberdade. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar. Ele caiu em si. Ele desejou voltar. Oh, aleluia, Jesus. Ele caiu em si. Ele falou assim: ó, eu ofendi meu pai, eu ofendi. Eu perdi a parte da herança.
pedi a minha parte da herança, ainda com meu pai em vida, pedi, ofendi meu pai, ofendi, mas eu vou voltar. Eu vou falar para o meu pai: pai, me trata pelo menos como um dos teus empregados, me trata pelo menos como um dos teus funcionários, pelo menos, já que o Senhor não vai mais me aceitar como teu filho, porque foi grande o meu pecado, me trata pelo menos como um dos teus funcionários. Primeira queda, quando saiu da casa do pai. Segunda queda, verso 17, caiu em si. Aí ele caiu em si, se arrepende e fala assim: não, eu vou voltar, ainda que seja como um dos funcionários, mas eu vou voltar. Aleluia, Jesus. Verso de número 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntimo. E levantando-se foi, verso 20, para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço. Sublinhe isso aí, ó. Lançou-se-lhe ao pescoço. Primeira queda do filho pródigo. Aleluia. Verso 12. Pediu a parte da herança, saiu da casa do pai. A segunda queda do filho pródigo. Caiu em si, desejou voltar. Terceira queda do filho pródigo. Lançou-se-lhe ao pescoço. Ele caiu nos braços do pai. Oh, aleluia, Jesus. Caiu nos braços do pai. O pai o beijou e se alegrou. Aleluias. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o seu pecado, ele falou: me trata como um dos teus funcionários. Aleluias. Mas olha como o pai recebe o filho pródigo, recebe o filho desviado. Ele fala assim: ó, trazei o bezerro cevado, trazei-lhe um anel, sandálias, põe um anel na mão do meu filho, aliança restaurada, põe sandália nos pés, um novo caminho. Aleluias. Trazei o bezerro cevado e matemos e alegremos-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Olha como o pai recebe o filho pródigo com amor. Ele recebe o filho pródigo com um abraço, com perdão. É assim que Deus nos recebe, meus amados. Ele nos recebe com amor, com perdão, com um abraço, com festa. Quando nós voltamos, quando nós reconhecemos, Ele está pronto para nos receber. 3 quedas do filho pródigo. Caiu quando saiu da casa do pai. Caiu em si, reconheceu o pecado. E terceira queda, caiu nos braços do pai. E o pai o recebe com alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A terceira queda do filho pródigo, ele cai nos braços do pai. Só que quando o irmão mais velho chega, no verso 28, aleluia, Jesus, ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Aleluias. Pastor, quem é o filho mais velho? Anote isso aí. Pastor, quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais velho, pastor? Se você observar, Jesus, ele vem aqui no Evangelho de Lucas com uma sequência de 3 parábolas. Primeiro,
ele traz a parábola da ovelha perdida, ele traz a parábola da dracma perdida, e em terceiro lugar ele traz a parábola do filho pródigo. Porque antes dessas três parábolas, o Senhor Jesus estava sendo questionado por que ele comia com os pecadores, pelos fariseus e escribas. Os fariseus e escribas estavam do lado de fora e Jesus estava do lado de dentro com os pecadores e publicanos. Então os fariseus falaram: mas por que ele come com os escribas e os fariseus? Por que ele come com pecadores? Enquanto nós estamos aqui, ele deveria comer com a gente, que somos escribas, que somos fariseus, somos doutores da lei. E Jesus, para explicar o porquê que ele comia com os pecadores, citou a sequência das três parábolas da ovelha perdida, parábola da dracma e parábola do filho pródigo. Então, pastor, quem é o filho pródigo? O filho pródigo representa o escriba e o fariseu que estava do lado de fora e não se alegrava com os pecadores arrependidos, e não se alegrava com aqueles que caíram em si, que desejaram voltar para o Pai. Então Jesus explica: o filho mais novo são os pecadores que se arrependeram, o Pai é Deus, e o filho mais velho representa os escribas e os fariseus que não entravam para comemorar, que não entravam para se alegrar com aquele que foi encontrado, com aquele que estava perdido e foi encontrado. Verso 32 fala: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi encontrado. O Pai estava explicando que era necessário. Jesus estava explicando para os fariseus que é necessário se alegrar com aquele que volta, com aquele que se arrepende. Aleluias. Então, pastor, quem é o filho mais velho? Ele representa os fariseus da época. Os fariseus da época de Jesus e os fariseus também da época atual. Tem pessoas que não se alegram, infelizmente, mas o Pai se alegra, aleluias, quando nós voltamos e nos recebe com amor. Então está aqui as três quedas do filho pródigo e quem é o filho mais velho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra fique no seu coração, em o nome de Jesus. E esse foi mais um vídeo Papel e Caneta, Bíblia, Papel e Caneta, com o pastor Renato Luz. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia.